do Inexorável Nerd e nesse vídeo eu vou falar sobre o Jurassic Park do Michael Crichton. Faz tempo que eu queria falar sobre algum livro de ficção científica aqui no canal, um pouco mais aprofundado. Esse livro é muito especial, pois ele mistura vários conceitos, desde bioengenharia, genética, ética no trabalho, o limite da ciência, o que pode ou não ser feito, o que deve ou não ser feito e os limites que isso implica, as consequências e tudo mais. Mas a história é o seguinte: um laboratório, uma empresa de engenharia genética, consegue recuperar o DNA de seres pré-históricos e usa isso para criar um parque temático com dinossauros. Todo mundo já conhece a história do filme, só que acontece um pequeno problema, é que a sequência genética não foi concluída totalmente, então eles acabam misturando um pouco de DNA de outros animais para poder fazer com que os seres possam ser criados. E dentro dessa história acontecem vários problemas, pois mistura DNA faz o animal ter características que não eram esperadas. Tem vários personagens interessantes, tem o Grant, que é um arqueólogo, tem o Ian Malcolm, que é um matemático, e ele o tempo todo diz que isso não pode dar certo, que as probabilidades disso dar errado são muito grandes. E o Hammond, que é o diretor lá, o chefão da história toda, que tinha o sonho de fazer isso acontecer, e ele insistiu e levou isso até o final. A história toda começa contando sobre o arqueólogo e suas descobertas quanto a dinossauros bebê, e ele acaba prestando consultoria pra engenho sem saber realmente o que ele estava fazendo. O livro de ficção científica, lançado pela primeira vez em 1990, veio pra misturar ciência e terror com um toque de suspense e uma trama muito surpreendente. Mas criar animais pré-históricos, cujo comportamento ainda é desconhecido, cria consequências negativas que vão surpreender durante todo o livro. O comportamento desses animais é sempre muito além do que a gente esperava. A escrita do Michael Crichton é muito boa, ele escreve de um modo que você não fica confuso e você fica interessado sempre em passar de página e continuar com aquela história. A história é surpreendente, cheia de reviravoltas, cenas emocionantes que vão deixando você cada vez mais ansioso para saber mais. Falando agora sobre a edição, muito bem trabalhada, com a borda das páginas vermelhas, dá um efeito bacana. Para quem tá a fim de uma escrita um pouco mais inteligente, com termos um pouco mais científicos, mais explicativos, é super interessante ler esse livro. A escrita realmente é muito inteligente. Mas pensar que esse livro foi escrito em 1990 é simplesmente de cair o queijo. Ele é muito mais do que um clássico, ele é um livro que é indispensável para qualquer fã de ficção científica ou fã de dinossauro. Ele trata de termos como a teoria do caos, que é uma teoria bastante conhecida, o fato de construir uma espécie extinta, porque ele define isso como diferença de criar em um ambiente que é totalmente inesperado, faz com que muitas coisas sejam repensadas. Tem coisas que as pessoas falam, mas isso não, a ciência não deve saber, não pode, mas nesse caso aqui não tem como, tem coisas que mesmo você recriando você não tem como saber. O Crichton é muito talentoso e realmente vale a pena muito ler esse livro ou qualquer outro livro do autor. E pra quem já leu o livro ou vai ler e quer saber mais sobre a história, a continuação foi lançada agora pela Aleph também, é O Mundo Perdido, tem um design parecido com esse, e a continuação da história onde que eles falam sobre resquícios que podem ter sido deixados a partir do Jurassic Park. Caso você queira mais detalhes, tanto desse livro quanto do lançamento, eu vou deixar o link aqui pra postagem que tem algumas informações. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal para os próximos. Siga a gente lá nas redes sociais e até a próxima!